Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre figuras que tiveram carreiras tanto na WWE quanto no UFC, né? Quem me conhece aqui, quem faz parte da audiência desse programa, sabe que eu sou fã de luta livre e eu já mencionei figuras da luta livre ou a indústria como um todo em um programa que outro. E no último programa eu falei um pouco a respeito da minha relação com a UFC, que não é uma empresa que eu tenho a mesma afeição, o mesmo gosto, a mesma paixão, mas uma coisa que me fez ter certa curiosidade sobre a UFC é o fato de que ela tem muita ligação com muitas figuras assim da luta livre mesmo, né? Praticamente desde a sua fundação, né? O UFC ele surge em 1993, só que o MMA já estava acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo, sabe? No Japão já estava surgindo esse tipo de federação também. Inclusive tentaram existir empresas que literalmente misturavam luta livre com MMA e obviamente que não dava muito certo, porque todo mundo sabe que a luta livre é um show programado, coreografado. Só que a luta livre já existia há mais tempo, né? É uma indústria que já existia com suas regras e com seus fundamentos já há praticamente uns 70 anos, quando começa a surgir a ideia do MMA, né? Só que o UFC em si surge em 1993 e desde a sua fundação ele tinha figuras que praticavam a luta livre e que quando começou a surgir o MMA, eles migraram para o MMA, sabe? Eu posso citar dois nomes, que é o Dan Severn e o Ken Shamrock, né? Esses dois caras, eles estão assim, desde o início do UFC, eles já estavam participando, porque praticamente eles já estavam envolvidos com competições desde antes, sabe? O Dan Severn é um cara que ele veio lá da luta livre amadora, no caso, né? Aquela que é utilizada nas escolas, né? Nos Estados Unidos e também em competições, até mesmo olímpicas e tudo mais. E ele também é um cara que lutava a luta livre, né? O show programado, não especificamente para a WWE, embora ele tenha feito uma aparição na WWE com um show, com um cinturão do UFC, inclusive, sabe? É o primeiro cara a aparecer dentro de um show da WWF carregando um show quer dizer, um cinturão de uma empresa de MMA. Foi esse cara daí, o Dan Severn, isso se não me engano em 97, 98, então uns anos depois aí e tal. Mas esse cara tá envolvido desde o começo, é a mesma coisa que o Shamrock, né? O Ken Shamrock é inclusive um dos caras que, nos primeiros anos do UFC, é um dos poucos caras que conseguia fazer uma luta contra o Hélio Gracie, né? Na verdade não é Hélio, é o Royce Gracie, né? O Hélio é o patriarca, se eu não me engano, é porque tem muitos Gracies, né? Inclusive o Rorion Gracie, que é o irmão mais velho do qual é do Royce, isso, né? O Rorion, que era o irmão mais velho do Royce, e o filho mais velho do Hélio, assim. Inclusive dizem que ele era o melhor de todos, né? E ele não quis nem competir. E ele estava envolvido com a fundação do UFC mesmo, sabe? Ele é um dos 5 fundadores, um dos 5 caras que vem com a ideia de fazer um torneio de artes marciais mistas. Só que com esse nome especificamente, Ultimate Fight Championship, porque quando eu digo MMA, era essa ideia dos caras fazerem lutas misturando artes marciais, basicamente era isso. Porque existia competições de artes marciais sempre da mesma arte contra ela mesma, sabe? Disputas de karatê, de taekwondo, e etc, 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 esse tipo de coisa existe faz muito tempo. Só que daí foi a partir ali dos anos 80, até onde eu sei, que começou isso a rolar com uma ideia. Tanto lá no Japão quanto nos Estados Unidos começou a rolar isso, só que só em 93 surgiria o UFC, que seria a empresa que se tornaria a maior desse tipo assim de evento, né? E que modificou-se muito ao longo do tempo, né? O UFC de hoje em dia, 2024, definitivamente não é o mesmo de 1993, né? Então, as duas figuras que têm assim um contato com o início desse tipo que tem a ver com o mundo da luta livre e tem a ver com o UFC são esses dois caras, né? E eles não eram melhores do que o do Royce Gracie, obviamente, porque nessa época ainda as pessoas estavam se reinvendo, né? Muita gente estava descobrindo o que era o jiu-jitsu e tudo mais, mas esses eram dois caras que, ao contrário de vários outros, eles conseguiam pelo menos enfrentar o Royce Gracie, mas os dois eram muito maiores que ele, né? Se não me engano, eu tenho quase certeza que o Dan Severn é o cara que faz a primeira final contra o
contra o Royce Gracie. Deixa eu ver se tem aqui, se mostra aqui. Nananana, 93, deixa eu ver. Não tenho certeza, né, mas eu acho que sim, talvez na primeira final foi esses dois caras, e o Severn é um cara muito maior, muito mais pesado do que o Royce Gracie, mas ainda não tinha essa separação de peso, né? Literalmente não tinha nenhuma espécie de divisão de categoria, e era só um torneio, digamos assim, sabe? Não tinha, como não tinha divisão de peso, não tinha campeão de peso pesado, era só o campeão do torneio, levava o cinturão e era isso, né? Mas, então, esses dois caras são os que têm a ver com o início, mas tem outras figuras que causaram, assim, um impacto maior, né? Esses dois, até onde eu sei, eles eram, tipo, os dois têm coisas em comum, eles têm paralelos em comum, porque eles, tipo assim, eles alcançaram um certo nível de sucesso nas duas indústrias, sabe? O Shamrock não dá pra dizer que ele é um dos maiores caras da história da luta livre, eu não sei se dá pra dizer que ele é um dos maiores caras da história do UFC também, mas também não dá pra fazer de conta que ele não marcou essas duas indústrias, sabe? Quando eu digo os maiores, eu tô pegando assim, fazendo uma espécie de decisão arbitrária na minha cabeça, sabe? Obviamente que não sou eu que decido isso, mas assim, se fosse assim, se for imaginar todo o impacto e a repercussão e as cenas importantes que ele protagonizou nessas duas indústrias, eu não sei se ele é um cara que definiu elas, mas indiscutivelmente ele é um cara que causou impacto nas duas, sabe? Pessoas que assistiram a luta livre durante o período que o Shamrock atuava, sabe? Ali entre 97 até 2003, ele apareceu depois, né? Ele nunca, tipo, até os 2 anos atrás ele ainda fazia aparições na luta livre e tudo mais, mas eu quero dizer que o auge dele, digamos assim, foi 97 a 2003, mas não dá pra dizer que ele não, tipo, ao mesmo tempo que ele não se tornou um dos caras gigantescos da luta livre, ele teve uma carreira que causou, que foi importante até um certo ponto, entendeu? Marcou pessoas que assistiram o produto nessa época se lembram dele derrotando o The Rock, por exemplo, né? Porque ele coexistiu com o The Rock na WWE, inclusive, né? Só que é indiscutível que o The Rock ficou muito maior que ele depois, né? Mas os dois, em certo momento, os dois estavam até em pé de igualdade em questão dos que os planos que os dois teriam. E parte do jeito que a WWE promovia o Shamrock era o fato de que ele podia bater nas pessoas de verdade, porque ele lutava em disputas de MMA. Antes surgiu o UFC, mas nessa época depois do UFC mesmo, sabe? Nessa época as pessoas já tinham visto o Shamrock lutando pelo UFC e tendo performances e tudo mais. Já tinha aparecido em jogos também, acho que ele foi o primeiro cara a aparecer em jogo da WWF e do UFC também, sabe? Porque foi assim também que eu conheci ele, né? Eu sei o nome desse cara por causa disso, e também eu assisti algumas lutas dele, porque na época saía as fitas VHS e tudo mais, né? O UFC surge no ano do meu nascimento, né? Inclusive no mesmo mês, a gente tem uma idade bem parecida, eu e a empresa, né? Só que daí então, vamos chegar então nos anos 2000, que é quando acontece o crossover mais importante dessas duas indústrias até o dia de hoje, na minha opinião, né? Que é quando um cara chamado Brock Lesnar, né, vai pro UFC. Qualquer pessoa fã de UFC que assistiu o UFC nessa época dos anos 2000, ou até gente depois, assim, sabe? Porque acho que foi em 2008 que ele fez a estreia dele no UFC, e ele até 2013, que era o momento que a carreira dele foi, digamos assim, né? Pelo menos esses anos que eu me lembro, assim, que o Lesnar estava vinculado como um cara, assim, ele era um cara do UFC, né? E ele é um sujeito que, inclusive, chegou a se tornar campeão mundial no UFC, né? Mundial de pesos pesados. Então, assim, eu vou comentar um pouco a respeito da figura do próprio Brock Lesnar, porque, assim, eu nunca tinha falado sobre ele, e ele é um sujeito que, ele sim, causou um impacto, eu diria, nas duas indústrias, tá ligado? Mesmo a carreira dele sendo curta pro UFC e tudo mais, não dá pra negar que foi assim, é diferente, entendeu? Não dá pra te pegar outra lutadora da história do UFC e fazer paralelos, porque a história dele, tipo, só podia ser vivida por ele, basicamente, né? Que daí, assim, o Lesnar, eu já vi ele mesmo falando um pouco sobre a vida dele, ele nasceu como um cara, assim, do campo, né? Tanto é que até hoje em dia ele gosta de ser um cara, assim, do campo, ele gosta de caçar, ele gosta de cuidar também de ter animais, assim, de plantar e tudo mais. Ele gosta dessa vida, assim, de fazendeiro, sabe? De country boy mesmo, assim. E ele cresceu, assim, na infância dele. Só que lá na época, já no tempo da escola dele, ele já virou um atleta, porque lá nos Estados Unidos tem uma coisa, assim, muito mais... eles têm uma estrutura muito mais preparada para identificar potenciais atletas. Então, é bem
bem difícil, se tu tiver potencial atlético, bem difícil, e tu for matriculado numa escola, é bem difícil que não descubram isso, entendeu? É bem diferente do que é aqui no Brasil, digamos assim. Então, mesmo que o Lesnar ele fosse só um garoto do campo, a genética dele não era uma genética qualquer, então no ensino médio ele já começou a se destacar, ele jogava todos os esportes possíveis, né, mas o que ele era melhor era na luta livre amadora, né? Amateur, né? Que você fala amateur wrestling, que é aquela que a gente vê nos filmes, os rapazes usando aqueles colantes, usando aquelas. Alguns usam aquelas. Aquela espécie de proteção de cabeça também, sabe? Tu tem que agarrar o outro, imobilizar ele, derrubar ele. Tem uma mecânica de pontos assim e tal. E o Lesnar, ele foi campeão nacional, sabe? Primeiro ele foi campeão na escola dele, na região dele, depois ele virou. Ele competiu assim a nível nacional e ele venceu. Então, ele é um cara que podia, inclusive, ter ido para as Olimpíadas. Não saberemos se ele era capaz de ganhar um ouro numas Olimpíadas, mas ele até tinha essa opção. Mas antes disso, ele foi parar na luta livre, né? Então, assim, o Lesnar, na época que ele estava na escola, ele já era... ele já estava no radar de vários tipos de pessoas, entendeu? Eu não sei se ele já estava no radar de alguém relacionado ao UFC, porque isso... Ele entra para a WWE em 2002. Em 2002 ele já estava com 22 anos. Mas, né, o técnico... Tinha um cara, uma espécie de olheiro da WWF, que na época que ele ainda se chamava WWF, né? Uma espécie de olheiro da WWF já conhecia o Lesnar desde quando ele tinha 17, 18 anos. E o treinador do Lesnar que pediu para ele não receber proposta de negócios antes dele lutar pelo Nacional, sabe? Ele competir, melhor dizendo, pelo Nacional, porque ele não queria que o rapaz perdesse o foco e ele sabia que o Lesnar podia vencer, e ele venceu. Não sei se ele venceu 2 ou 3 anos seguidos, enfim. E a história de que ele era bem fora da curva, sabe? Fisicamente falando, entendeu? E vencia, e claro que ele também tinha técnica, né? Então um corpo que nem o dele, a técnica certa, claro que ele ia se dar bem. Então, ele venceu uma série de vezes, assim, esse tipo de competição, até onde eu sei, né, em vários níveis até o nacional, e daí depois disso ele foi parar no WWE. Ele foi contratado para fazer tipo assim, para passar pelo período de desenvolvimento que se fala, só que assim, e para vocês terem uma ideia do grupo de pessoas que estava trabalhando com ele, por caso alguém que esteja me ouvindo aqui e entenda algo de luta livre, tem nomes como John Cena, Randy Orton, Batista, todas figuras assim bem, esses 3 nomes especificamente também são lendárias dentro da WWE. Só que até essas pessoas falam que o Lesnar era diferente, tá ligado? E ele era mais novo do que todos esses caras, sabe? Acho que ele e o Randy Orton tinham a mesma idade, na realidade. Então, o Lesnar, ele aparece na WWE, ele tinha 22 anos, ele ainda nem tinha feito 23. Então, ele tinha 22 anos, só que, assim, provavelmente o jeito que ele tinha vivido a vida dele até ali já fazia ele ter... Tipo, mas não é só isso, porque tem vários atletas que não têm essa noção de mercado. Uma característica do Lesnar é que, além dele ser um atleta de alto nível, ele entendia muito bem questão de mercado, sabe? Em questão de como que tu negocia mesmo. É assim, é bem assim, eu sou bem assim fascinado pela ideia de como que a psicologia dele se formou dessa forma, considerando que ele era bem jovem, ele tinha, como ele mesmo fala, ele era para ser um garoto do campo, mas ele não tinha... Tipo, ele entendia muito bem o que era trabalhar com a própria imagem, sabe? E é uma coisa bem estranha, assim, considerando que, ao mesmo tempo que ele é um cara, ele mesmo fala que ele é um cara reservado, e ele de fato é, ele nunca teve problema em interpretar um personagem, entendeu? Quando ele entra no WWE, era pra ele ser um cara, assim, inexperiente, basicamente, sabe? Era pra ele não entender nada do que ele tava fazendo. Só que o Lesnar não parece que teve um período de adaptação, sabe? É muito surreal mesmo, assim, sabe? Quem assistiu a carreira dele entre 2002 a 2004, que foi só os 2 anos que ele trabalhou na WWE, antes de parar em outras empresas, né? Sabe que, assim, ele nunca começou, tipo... Sei lá, ele melhorou, é indiscutível que ele ficou melhor, mas ele nunca foi ruim, tá ligado? Ele é o tipo de cara que dá pra dizer que é uma espécie de prodígio, entendeu? E assim, 6 meses que ele tava lá, eu não sei se é 6 meses ou 3 meses, acho que é 3 meses que ele tava lá na questão lá no campo de desenvolvimento, ele ligou pra WWE e ele falou que se a WWE não levasse ele pro show principal, ele ia largar. E esse que por isso que eu fiz todo esse discurso a respeito da mentalidade que ele tinha a respeito do que ele estava fazendo, porque assim, pensa nisso, assim, a maioria das pessoas do mundo
Não teria a postura que ele teve, e mais do que isso, a maioria das pessoas do mundo achariam horrível isso, tipo, de um ponto de vista profissional, tá ligado? É um garoto, vamos botar nos termos assim, sabe? Um garoto de 22 anos que já recebeu um contrato bom, e daí vocês estão, sabe, você tem que aprender. E tem um dia que ele te liga assim, olha só, eu não quero aprender porra nenhuma, me bota pro show grande, porque eu não vim aqui pra ficar aprendendo. E daí, assim, se ele tivesse fracassado fazendo isso, todo mundo, talvez, provavelmente, a gente nem estaria falando dele. Mas é claro que ele não fracassou, sabe? É óbvio que ele deu super certo. 3 meses depois dele tá no show, tipo, semanal do WWE, ele já tinha sido campeão mundial, e ele foi campeão da WWE, no caso, com 23 anos, ele já tinha feito aniversário. O campeão mundial mais novo da história da WWE, 23 anos de idade, ou ele tinha feito 24, eu tenho dúvida. Mas eu sei que, porque eu sei que depois teve alguém que é mais novo que ele ainda, que era o Randy Orton. Mas o Randy Orton eu acho que tinha 23, eu acho que ele tinha 24 já quando ele virou campeão mundial. Né? Mas daí, e ainda assim, super jovem, né? O que tu tava fazendo com 24 anos de idade? Provavelmente não tava virando campeão mundial da WWE. E ele se tornou campeão derrotando o The Rock. Porque o The Rock, nessa época, ele tava saindo da WWE pra virar ator de Hollywood. Outra história que podia ter dado muito errado, mas não deu, sabe? Também deu certo pra ele, né? E o Lesnar pega... Assim, ó, e em 3 meses ele detona um monte de gente famosa, inclusive o The Rock, vira campeão mundial. Ele tem mais de um reinado no ano seguinte, sabe? Porque ele perde e recupera o cinturão, sabe? Sempre participando de shows grandes, sabe? Tinha vários lutadores famosos que nunca conseguiram derrotar ele. O exemplo clássico é o Undertaker. O Undertaker nunca venceu do Lesnar na carreira dele inteira, né? E o Undertaker é um dos caras mais famosos da WWE. Então, assim, desde aquela época também, o fato do Taker, tipo assim, ele já era um veterano nessa época, sabe? Ele já estava na empresa há 12 anos, quando ele começou a trabalhar com o Lesnar. E ele já tinha 37, 38, se eu não me engano, e o Lesnar tinha 24 anos quando eles começaram a trabalhar. Então, assim, só do fato de alguém chegar pra ele, então, que ó, o teu trabalho, durante todas as tuas interações com o Lesnar, o teu trabalho, no final das contas, é levar ele, entendeu? E o fato do Taker não ver um problema com isso. E no fato do Lesnar, para começar, ele ter competência para conseguir passar por cima de alguém como o Undertaker e não parecer estranho enquanto fazia aquilo, sabe? Pelo contrário, foi uma das várias pessoas que serviu para mostrar para o mundo quem era Brock Lesnar, sabe? Então, assim, é uma carreira, assim, fenomenal, sabe? Eu posso realmente recomendar, assim, ó, qualquer pessoa que quer assistir boa luta livre, assiste só a carreira do Brock Lesnar entre 2002 e 2004. Só esses primeiros anos aí. Entenda que ele deveria ser um garoto, deveria ser um cara que tá, tipo assim, aprendendo, entendeu? Só que ele só fica melhor, entendeu? Ele só fica melhor, mas não é surreal, sabe? Não existiu outro igual mesmo, né? Então, assim, e o sucesso do Lesnar foi tão grande que ele ficou entediado, entendeu? 2 anos depois dele ter estreado na WWE, ele já estava de saco cheio. E foi basicamente por isso que ele saiu. Porque ele não tinha mais, assim... Ele já tinha sido campeão mundial, que é uma coisa que as pessoas demoram 10 ou 20 ou 30 anos, ou nunca conseguem, né? Numa carreira. E esse cara conseguiu em 3 meses, ele tinha sido mais de uma vez campeão mundial, já tinha ganhado uma Royal Rumble, já tinha ganhado uma event de WrestleMania, né? Contra o Kurt Angle, já tinha derrotado nomes gigantescos. Enfim, ele já estava de saco cheio. Ele já falou assim, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Já conquistei a WWE, digamos assim. Então, né, ele saiu da WWE com os fãs com muita raiva dele, né? Porque, basicamente, os fãs estavam preparados para ver o Lesnar pelo resto da vida, tá ligado? As pessoas estavam tipo assim, bom, esse cara é o cara da WWE agora e eu tô pronto para ficar acompanhando ele até o dia que ele se aposentar. Não é só que o Lesnar tinha outros planos. Então ele saiu da WWE com muito ódio, porque foi uma carreira muito meteórica e muito rápida, sabe? Foi 2 anos, sabe? É surreal, cara, surreal. Só aconteceu uma vez, assim. Então, e daí, durante uns 2 ou 3 anos, ele fica tendo uma carreira, ele participa de outros shows de luta livre, ele faz shows no Japão e tudo mais. Eu não sei se ele chegou a lutar outra vez nos Estados Unidos, desde que ele saiu da WWE. Eu acho que não, né? Mas ele chegou a fazer umas participações no Japão e tudo mais, certo? Pra ver como é que era lutar no Japão também, fazer algo diferente. Ganhou lá, se tornou um campeão gringo, que é outra coisa, tipo assim... Não acontece muito, entendeu? É muito raro a luta livre japonesa dar um cinturão mundial pra alguém que não é japonês. E o Brock Lesnar fez isso com a mesma velocidade que ele fez
algo assim na WWE, sabe? Então ele nunca foi tratado como uma pessoa normal e eu acredito que ele não se achava mesmo, não tinha como, tipo, não tem nada de normal sobre as histórias da vida dele, sabe? Só que daí então, em 2008, ele vai parar onde? No UFC, cara. No UFC, que daí assim, eu me lembro quando começaram a falar da carreira dele, porque eu frequentava fóruns de luta livre. E nos fóruns de luta livre as pessoas falavam, o Lesnar vai lutar no UFC. Daí ia começar a lutar em 2008. Eu me lembro da primeira derrota dele, que foi contra o Frank Mir, porque eu assisti, sabe? Mesmo não sendo o tipo de luta que eu assisto, né? Eu fui assistir justamente porque era um cara da luta livre, tipo assim, cara, um cara da luta livre, do show programado, vai lutar a luta de verdade, sabe? É uma história, assim, é entretenimento de qualidade, né? E daí, nessa luta ele perde, né? Essa foi a segunda luta dele no UFC e ele é derrotado por esse cara, Frank Mir, que, tipo assim, até onde eu sei, ele já foi campeão, já carregou o cinturão, então não é como se ele fosse um cara ruim, tá ligado? Né? Mas também não era como se ele fosse um lutador, nesse exato momento, um cara da elite. Mas ainda assim, ele derrotou o Lesnar, né? Ele venceu do Lesnar, me lembro que o Lesnar ficou bem emotivo com a derrota que ele teve, assim, tal, né? Deu pra ver que ele ficou bem decepcionado consigo mesmo. Só que o ponto é, ele não se aposentou, ele continuou lutando, né? Ganhou mais uma luta, e daí foi assim, ele ganhou uma, perdeu outra. Aí ganhou mais uma, e a próxima luta dele foi pelo cinturão de peso pesado. Era uma luta, assim, que todo mundo falava que ele tava sendo só colocado pra perder, sabe? Porque, pra começar, era um cara até muito pequeno, entendeu? Não tinha como muita experiência. Primeiro cara ele venceu, segundo ele perde, né? E já, tipo, todo mundo já viu que ele não tem nada de especial, já passou assim na cabeça das pessoas. Aí depois ele vence mais um, e depois quer saber, vai lutar pro cinturão mundial agora. Tipo assim, e daí acontece aquilo que assim, olha, como o UFC não é programado, sabe? Acontece aquilo que eu me lembro que ninguém tava achando que ia acontecer, sabe? O Brock Lesnar vai lá e derrota o cara e se torna campeão mundial do UFC, né? Campeão dos pesos pesados ainda por cima. Então, basicamente, né? O que eu sei sobre a figura do Lesnar é que a única coisa forte dele realmente era o wrestling, né? Que dá pra, sei lá, chamar de luta greco-romana, talvez, não sei se é exatamente a mesma coisa, mas é que aqui no Brasil a gente nem tem não tem nenhuma um termo para traduzir o wrestling literalmente, né? Mas é aquele tipo de competição, né, escolar, universitária também, etc. Só que daí, quando tu leva o wrestling para UFC, existem várias outras técnicas de luta no chão que não tem nada a ver com wrestling, né? Desde o jiu-jitsu até sambo. Imagino que, né, o judô também dá pra você colocar, não sei se dá pra chamar de judô, mas, né, e o wrestling também praticado lá é diferente, né? Porque as regras são diferentes. A partir do momento que o teu oponente pode, no meio do que tu tá tentando fazer, o que ele tá tentando fazer contigo, pode rolar uma pancada, um chute, um contato do tipo, tu não pode usar exatamente a mesma mentalidade que tinha. Mas então era a única coisa realmente forte que ele tinha, porque eu mencionei a questão da genética, que obviamente que ele é um cara forte por questão de genética, né? E não que ele nunca tenha usado anabolizantes, eu imagino que sim, mas eu não vou entrar muito nessa questão, mas é simplesmente assim, esse tipo de produto serve para facilitar o ganho ou diminuir a chance de perda, digamos assim, né? Mas não reprograma a genética da pessoa. Existe também o fator genético. O Lesnar, ele era um cara com uma grande força, com uma grande explosão, mas ele não é um cara que praticou socos, golpes a vida inteira, entendeu? A parte do wrestling dele não tinha nada disso e ele não tinha nenhuma arte marcial de pancada dentro do que ele sabia fazer. Só que aí que tá, 1 ano e meio depois dele ter entrado no UFC, mesmo ele tendo, tipo, nem sei se é 1 ano e meio, acho que era 1 ano, sei lá. Ele tinha pouquíssima experiência em MMA, porque assim que ele foi pra MMA, ele já foi pra UFC também, porque a empresa sabia que ele, no final dos contos, ele ia vender ingresso, entendeu? As pessoas queriam ver, ia gostar de ver ele perdendo, só que é que tá, ele falou e venceu, entendeu? Então isso daí ele entrou pra história da luta livre e do UFC simultaneamente, porque assim, basicamente depois ele defendeu o cinturão 2 ou 3 vezes, não foi muitas defesas assim, depois ele perdeu. Foi uma carreira bem curta, se eu não me engano o cartel dele é 7 vitórias e 2 derrotas, ou 7 vitórias e 3 derrotas, sei lá. É uma carreira super curta, entendeu? Mas o ponto é, ele se tornou campeão, e ele defendeu esse cinturão ainda por cima, contra gente, né, que um deles era o Frank Mir, que era o cara que tinha derrotado ele naquela primeira derrota dele, que ele não era campeão de nada.
E nessa vitória que ele tem contra o Mir, tem até um momento assim que depois que ele ganha, ele chega na cara do Frank Mir, porque o Frank Mir tinha zoado ele pelo fato dele ser da luta livre, né? Falando assim, fez até um vídeo zoando ele caindo no chão assim, eu não sabia que na luta de verdade era assim que acontecia, né? Tirando sarro dele, daí depois que o Lesnar derrota ele, dentro do octógono ainda ele chega assim na cara do cara e fala assim pra ele, agora você pode continuar falando a merda que você quiser, né? Assim, now you can keep talking shit, né? Porque, pra começar, dá pra ver que ele ficou brabo, né? A personalidade dele deixa claro isso. Tem uma luta dele, pra vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que ele é, tem uma luta dele que quando ele tá indo na direção ao ringue, ele empurra o policial que tá fazendo a segurança dele, sabe? Tem aqueles policiais que ficam ao redor assim e tudo mais, e ele simplesmente joga o cara longe assim pro lado. Tipo, sai do meu caminho, literalmente, né? E lá dentro do UFC ele sabia que ele era odiado, ele pegava o microfone e tirava sarro dos fãs, né? Vocês queriam me ver perder seus trouxas, e agora aqui, quem é que acabou com o campeão de vocês? Ele metia os cachorros assim mesmo, né? E isso daí foi assim, foi o que permitiu ele se tornar o que ele foi quando ele voltou para a luta livre. Porque em 2012, quando ele saiu do UFC, ele volta para a WWE, que é outra coisa assim completamente assim inesperada, tá ligado? O mesmo cara que saiu porque quis, em 2004, vive uma vida fora dela, se torna campeão mundial de peso pesado no UFC, e daí volta e decide, quer saber, eu quero voltar para a WWE. E no final das contas ele ficou por mais de 10 anos daí, entendeu? Ele voltou em 2012 e ele participou do WWE até o ano passado. Talvez ele volte a aparecer esse ano também, só que tem toda uma questão que eu não sei se eu vou conseguir mencionar nesse programa, porque tem uma questão que envolve pessoas assim, de cargos administrativos da WWE, só que essa investigação respingou no Brock Lesnar, e como ele estava de férias enquanto isso aconteceu, ele não voltou para a WWE desde então. Então tem gente que assume que talvez ele nunca mais volte, visto que hoje em dia ele já tem mais de 40 anos e já ganhou muitos e muitos cinturões mundiais, sabe, na WWE de volta, né? Porque lembre-se que eu contei aqui que ele teve uma carreira meteórica em 2002. Mas quando ele voltou em 2012, pensa que é o seguinte, ele já era um cara que pra dentro da própria WWE ele era uma estrela, e agora ele tinha toda uma nova geração de pessoas que nunca tinha visto ele lutar lá em 2002, mas sabia quem ele era do UFC, entendeu? Sabia que ele podia bater em ser humano de verdade, entendeu? É o tipo de coisa que, assim, tu não pode, tipo, não dá pra tu criar um personagem assim, a não ser que ele tenha vivido essa vida, sabe? Não dá pro WWE falar assim, Lesnar, vai embora, se torna campeão mundial, depois volta pra cá pra gente poder, tipo, te vender como uma besta, né? Falar que tu é um monstro, que tu passa por cima de qualquer um e tudo mais. Então, assim, e ele teve uma carreira também de lenda desde então, sabe? Desde 2012 ele foi tratado diferente, e isso foi cada vez, sabe? Só nos 2 primeiros anos dele, em 2012 e 2013, que eles ainda estavam esperando um pouco pra, tipo assim, pra transformar ele no que ele se tornou depois, porque em 2014, se eu não me engano, é o ano que ele quebra a streak. Agora não me lembro se é em 2014 ou 2016, pra falar a verdade, mas acho que foi em 2014. Enfim, né, eu sei que o Brock Lesnar tem uma vitória lendária contra o Undertaker, né, e continuou tendo uma participação importante na empresa até os dias de hoje, muito baseado nessa experiência que ele teve no UFC, sabe? Muito baseado no fato de que eles podiam falar, esse cara foi campeão mundial foi campeão mundial de pesos pesados. Então, assim, essa com certeza é um crossover mais insano da história da luta livre, tá ligado? O fato de que um cara que foi um prodígio na WWE e deu as costas pra ela, se meteu no UFC, se tornou campeão mundial lá e depois voltou pra casa agora com uma nova glória, uma nova reputação de herói, assim, e quis ficar lá por mais de 10 anos, sendo que ele tinha ido embora há 10 anos, 8 anos atrás, alegando que tava com tédio, digamos assim, né? E, bom, do Lesnar era isso. E eu acho que só tem mais 2 perguntas importantes para incluir nessa timeline. E as 2 se misturam. Mas eu acho que eu vou começar pelo CM Punk, né? Porque são 2 pessoas. É a Ronda Rousey e o CM Punk, né? A Ronda Rousey, ela fez a experiência contrária, né? Ela era uma atleta do UFC, foi uma lenda do UFC feminino, sabe? Foi a primeira mulher do UFC, não sei se é a primeira mulher do UFC a ser tão bem paga quanto um homem, mas provavelmente foi. Ela conseguiu atrair muita atenção para a luta dela, para a divisão feminina, e mudou um paradigma, sabe? A partir do que ela fez ali, muitas outras mulheres também foram valorizadas, porque de modo geral as pessoas passaram a dar mais atenção para lutas femininas do UFC, então ela se tornou, acredito que ela é uma futura Hall of Famer com certeza no UFC, né? Só que daí então, quando ela se aposentou do UFC, né, ela resolveu migrar para a luta livre, recebeu um convite, recebeu uma proposta, né? Eu falei que ia começar pelo CM Punk e já tô contando a história da Ronda Rousey. Bom,
vamos ter que falar assim, né? Vamos ter que continuar assim, então. Então, a Ronda Rousey, ela pega... Primeira luta que ela tem, tipo, primeiro ela faz uma participação curta, sabe? Ela só entra no ringue pra fazer um segmento junto com The Rock, etc e tal. Isso, assim que ela tinha parado de lutar no UFC, né? Se eu não me engano, a última luta dela no UFC foi em 2016. Aí ela aparece no WrestleMania de 2017, né? Isso daí seria março ou abril de 2017. Só que daí ela não lutaria, ela estaria na primeira fila, só que daí ia rolar alguma coisa dentro do ringue que levaria ela a entrar dentro do ringue pela primeira vez. Só que obviamente que nesse momento daí ela já estava sendo assim, né? Já estava sendo convencida a trabalhar para a WWE. E a estreia seria a estreia dela seria no WrestleMania seguinte, em 2018, né? Que seria uma luta de dupla entre ela e uma lenda chamada Kurt Angle, enfrentando dois personagens lendários também, que é o Triple H, né, e a esposa dele na época, que hoje em dia não são mais casados, que é a Stephanie. A Stephanie McMahon, ela não é lutadora, mas ela já fez outras lutas dela, algumas poucas lutas na carreira dela. E era uma luta de dupla e tudo mais, só que essa foi a estreia dela, né? Então já foi uma grande estreia, numa grande, assim, com todos os nomes ali eram veteranos, gente que tá vinculada à WWF desde os anos 90, e ela estreia nesse mesmo elenco daí, sabe? E daí ela chega a ser Opa! Desculpa. Ela chega a ser campeã feminina mundial, né? Pouco tempo depois. E ela ficou na WWE até o ano passado, até agosto de 2023. Então tá fechando quase um ano que ela se aposentou, pelo menos até esse momento. Mas considerando os comentários que ela fez da WWE depois de ter saído de lá, dá pra imaginar que ela não voltou. Mas assim, digamos que a Ronda Rousey, ela foi um flop assim na luta livre, sabe? Considerando que, como eu destaquei aqui agora há pouco, a importância dela, o impacto dela, a relevância dela para o UFC seja inegável, na luta livre definitivamente não foi isso que aconteceu, sabe? Ela recebeu, assim, oportunidades gigantescas que, honestamente, é difícil suceder nesse cenário, mas existem casos que conseguiram, né? Por exemplo, o próprio Brock Lesnar que eu citei aqui, sabe? Ele era muito mais jovem, ele não tinha experiência alguma com o mercado de negócios, mas ele tinha uma mentalidade muito boa para esse tipo de mercado, sabe? Ele sabia o que era ser um atleta que usa o corpo, digamos assim. Ele foi parar no WWE, mas com certeza ele podia ter ido para outro lugar também, porque ele é o tipo de cara que se ele botar a cabeça dele para fazer algo dar certo, questão atlética, eu acredito que ele consegue, sabe? Um comentário que eu esqueci de fazer é que o Joe Rogan, analisando a carreira do Brock Lesnar, falou que acredita que se ele tivesse sido um daqueles caras que fica 10 anos na indústria, sabe, ele seria muito, muito bom, sabe? Se ele tivesse aprendido alguma arte marcial de contato, melhorado o jogo dele de chão com mais cadeados ainda e uma defesa melhor ainda, ele acreditava que pelo fator genético e a explosividade, né, e o fato de quão bom ele foi num período muito curto, ele realmente acha, se ele tivesse ficado uns 10 anos aqui, ele teria sido um dos grandes, né? Então, é o tipo de coisa que todo mundo pode teorizar, mas honestamente, ele não tinha mais interesse, basicamente, sabe? Ele ficou entediado, claro que depois ele foi derrotado também e tudo mais. Geralmente a pessoa se aposenta, tipo, nem necessariamente ele podia ter continuado tentando, se esse fosse o objetivo dele voltar pro topo. Acredito que ele conseguiria, mas acho que ele já não estava mais com a mentalidade dele ali, né? Mas enfim, e voltando para Ronda Rousey, não foi isso que aconteceu, tá ligado? Ela não chegou assim, mesmo ela recebendo grandes oportunidades, a performance dela dentro do ringue nunca foi realmente muito satisfatória, sabe? É difícil descrever pra gente que não acompanha, mas basicamente a luta livre, assim, as principais diferenças de um artista marcial pra luta livre é que, tipo assim, tem a ver com em primeiro lugar, em toda a questão assim, de como tu se exibe pro mundo, né? Tu se expressa, de como tu fala no microfone. Eu não vou dizer que a Ronda Rousey era ruim nessas coisas, mas não necessariamente também ela conseguia se sobressair também, sabe? Não dá pra dizer que a personalidade dela ou o personagem que ela poderia ter criado, né? Basicamente, o personagem dela era muito mais estabelecido no fato de que ela tinha sido uma campeã do UFC também, entendeu? Assim como o Brock Lesnar voltou com essa gimmick, foi a gimmick dela também. Só que a questão é que o Lesnar já tinha uma experiência prévia com a luta livre, né? Ela não, e ela não conseguiu pegar muito rapidamente, que seria as técnicas que ela tinha que desenvolver, são o que muitas pessoas chamam assim de psicologia de ringue, sabe? E daí tem a ver com alguns fundamentos, tem a ver também com ritmo, entendeu? A luta livre é muito uma questão de ritmo, de timing, literalmente, sabe?
saber quando que tu entra e quando que tu sai, entendeu? Todas essas coisas são muito importantes e não é como se ela tivesse conseguido alcançar o altíssimo nível que seria muito difícil para qualquer pessoa ter, né? Mas algumas pessoas anterior a ela já tiveram. O Kurt Angle também, que é um cara que trabalhou com ela na primeira luta dela, ele teve um início parecido com isso para um outro lado, que na verdade ele tinha sido um atleta olímpico. Ele é um medalhista olímpico, conseguiu a medalha de ouro em 1996. E daí, nesse mesmo ano, depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele recebeu uma proposta da WWE, que era uma proposta muito boa. Seria um contrato de 10 anos, que no primeiro, eu não me lembro se já era no primeiro ano ele já ia ganhar $1 milhão, né, ao longo do ano inteiro, não era por mês, mas ainda assim, isso é um tipo assim, é o tipo de um padrão de contrato que um lutador de luta livre anônimo jamais começaria, entendeu? Não é uma carreira, tipo assim, em questão de proporção de salário que o lutador de luta livre faz, eles não rivalizam com jogadores de futebol, com celebridades de Hollywood, entendeu? Mas ainda assim são muito mais bem pagos do que trabalhadores, né, de outras áreas, digamos assim, né? Ou até mesmo vários esportes que sequer tem, tipo, quando o cara tá competindo olimpicamente, ele não tem um salário, né? Ele tem patrocinadores, etc, etc, etc. Então, atletas profissionais não ganham dinheiro com aquilo, né? Eles apenas não gastam, visto que geralmente a alimentação deles e tudo mais vai ser patrocinada. Isso é claro em países que têm esse tipo de patrocínio, né? E como lá nos Estados Unidos eles gostam muito de ter bons resultados nos esportes, atletas olímpicos costumam ser muito bem patrocinados para que a vida deles seja só aquilo. Mas, né? Então a WB entrou em contato com ele com esse contrato realmente bom de 10 anos já. Então, enxergava o potencial nele, né? Assinar alguém por 10 anos é muito tempo. Caso a pessoa não seja boa, tu vai ter alguém na tua folha de pagamento durante bastante tempo, né? Só que o Kurt Angle disse que não entendia nada de luta livre, ele não conhecia luta livre. Então ele falou que só assinaria esse contrato se ele não fosse perder luta nenhuma, porque ele sabia lutar, né? Ele sabia competir, ele não ia lutar lutas armadas, essas coisas todas assim que gente que não entende fala. Aí a WWE riu, né? Na época era a WWF riu e deixou pra lá. Só que daí, 2 anos depois, ele foi entendendo um pouco mais de luta livre, né? Ele teve a receber outras propostas, até inclusive de outras empresas. Só que daí ele começou a achar um pouco mais interessante. Em 98, ele voltou atrás da WWF. E a WWF ofereceu para ele um novo contrato, por menos tempo e por menos dinheiro, se eu não me engano. Ia ser um contrato de 3 ou 4 anos já é um contrato grande. Mas o salário dele também ia ser menor do que aquele que eles tinham oferecido para ele a primeira vez. Então, assim, receita básica de negócio, né? Se tu tá indo fazer uma proposta, tu tem que oferecer um valor que tu acha alto, entre aspas, né? E a partir do momento que é a pessoa que tá te buscando, tu não precisa pegar e oferecer aquele valor inicial, né? Então a WWF fez o correto. O Kurt Angle não se importou, ele aceitou, porque ele estava disposto a fazer o que deveria ser feito dessa vez. Só que daí é o seguinte, o Angle, eu também considero ele uma espécie de prodígio, sabe? Porque assim, ele já era um cara mais velho, né? Mas assim, é por isso que eu vou utilizar ele como um paralelo para Ronda Rousey, mais do que o Brock Lesnar. Porque o Kurt Angle, quando entra pra WWE, ele já tinha mais de 30 anos, né? Se não me engano, a Ronda Rousey também. Só que a questão é que a Ronda tinha sido uma gigante numa competição profissional. O do Kurt Angle não era profissional, né? Lembrando que o olímpico não é a mesma coisa que o profissional, são coisas bem distintas. Atletas profissionais são aqueles que recebem muito dinheiro para competir, sabe? O boxeador profissional é esse tipo de lutador, né? Tipo Muhammad Ali, Floyd Mayweather, Mike Tyson. Os boxeadores olímpicos, provavelmente vocês nem sabem os nomes deles, porque é uma competição muito mais fechada para ganhar medalha, não é feito para lotar estádio e vender ingresso, são coisas completamente diferentes. Então, o Kurt Angle, ele era um cara assim que estava vindo de uma competição de esporte. Só que em 98 ou 99, quando ele fez a estreia dele, ele de fato nunca foi ruim também, sabe? A diferença é que ele não foi colocar tipo o Lesnar por ser um pouco maior. Quando eu digo um pouco maior, é bem maior e bem mais forte.
ele foi colocado numa posição de destaque, só que, tipo assim, não dá não dá pra dizer que é só por causa do tamanho dele, porque já teve vários lutadores grandes que não receberam a mesma oportunidade, sabe? O Lesnar realmente viram algo diferente nele e a história da vida dele conseguiu mostrar que tinham visto algo certo, digamos assim, porque ele recebeu muitas oportunidades, ele se deu muito bem, ele derrotou muita gente logo de cara. O Kurt Angle foi mais ou menos isso, mas ele era um vilão, entendeu? A personalidade dele era toda feita pra ser meio chata, meio cafona, sabe? Numa época que o lutador que era visto como bacana, como legal, era aquele cara que era transgressor e ofensivo. Então ele era um cara, claro que além disso ele trapaceava nas lutas, né? E fazia de conta que ele não estava trapaceando. Mas o discurso dele era mais porque ele era um atleta, ele é um cara que não bebia álcool, e dizem que na vida real mesmo ele nunca bebeu álcool na vida, né? Então ele era feito para enquanto o herói era o cara, tipo assim, tava sempre bebendo cerveja e mandando o patrão se fuder, o vilão era o outro cara, sabe? Era o cara certinho, entre aspas, tava sendo visto como vilão, mas como eu falei, é óbvio que isso tinha uma dimensão a mais, que ele era trapaceiro nas lutas, né? O Kurt Angle venceu, nos primeiros 2 anos da carreira dele, quase toda a vitória dele era meio que trapaceada. E ele mesmo fala que nessa época ele tava seguindo as pessoas que estavam com ele, sabe? E dá pra perceber como ele ficou melhor com o tempo. A partir de 2002, por exemplo, que é quando o Lesnar tava chegando, o Kurt Angle foi um dos caras que mais trocou vitórias com ele, sabe? A maioria dos adversários que o Lesnar teve, ele passava por cima e era isso. Agora o Angle não, o Angle era um cara que derrotou o Lesnar pelo cinturão, depois perdeu o cinturão de volta pro Lesnar, se não me engano, recuperou mais uma vez. Eles tiveram uma rivalidade que durou praticamente a passagem inteira do Lesnar na WWE, né? Entendeu? Só que então, pensa que é o seguinte, o Kurt Angle também não era um cara experiente, sabe? Ele entra para a WWF final de 98, estreia em 99. Aí, de 99 até 2001, ele tá aprendendo luta livre praticamente. Só que ele tá aprendendo entrando em ação contra nomes gigantescos, sabe? Ele já foi jogado em programas contra o Stone Cold, que era o campeão que eu falei na época, né? O Careca, que era transgressor e ofensivo, o Stone Cold contra o The Rock, que ele estava bem nessa época aí também, Triple H, Undertaker, Mankind, enfim, o Angle trabalhou com todos esses lutadores que tinham mais experiência que ele, já estavam na WWF há muito tempo, só que a verdade é que ele se misturou muito bem, sabe? Ele tinha uma série de recursos que a Ronda Rousey não mostrou no início da carreira dela, sabe? Ele era um cara que, apesar de na teoria ele não deveria se sentir confortável, entendeu? Pra aparecer na frente das câmeras. Ele não era uma celebridade, sabe? Ele era só um atleta, só que ele conseguia fazer várias coisas muito bem. Ele conseguia ser engraçado, mesmo que era engraçado de um jeito meio assim. Sabe aquele cara sem graça que tá querendo ser engraçado? Mas era isso que o personagem dele deveria ser, entendeu? E de fato, muita gente tem muito carinho desses primeiros anos do Angle, principalmente por causa desse lado das cenas, das situações de comédia que giravam em torno da personalidade dele, sabe? E ele se dava muito bem com isso, né? Só que daí, em 2002, mais ou menos, foi a época que ele ficou careca, né? Que antes ele tinha um cabelo curto que ficou com ele até 2001, se eu não me engano. Aí em 2002, quando a WWF vai virar WWE, ele fica careca, o personagem dele fica um pouco mais sério, mas nem tanto. Ele ainda tinha alguns sinais de humor típico, característico desse início da carreira dele, só que ele começou a introduzir uma seriedade e também uma intensidade que é icônica para o personagem dele, sabe? O Angle, fora do ringue, ele conseguia ser engraçado e quando estava dentro do ringue no meio de uma luta, ele conseguia parecer ameaçador. Não só porque ele fez um moveset que tinha a ver com ele, sabe? E ele executava muito bem, mas é realmente assim, mesmo ele não sendo tão grande, tão forte quanto alguns caras que competiam com ele, de maneira alguma, ele não parecia ser capaz de enfrentar aqueles caras, sabe? Como, por exemplo, assim, o Lesnar. O Lesnar com mais de 10 centímetros de diferença, com mais de, sei lá, 30 quilos de diferença, talvez, entre os dois, o Angle conseguia arremessar ele para um lado e para o outro, conseguia se mover muito bem, conseguia escapar e desviar de uma maneira que convencia o fato de que, por ele ser menor, ele era mais ágil, então ele conseguia se desvencilhar, e ao mesmo tempo que ele tinha força própria, ele tinha técnica própria, né? Ele foi ainda mais longe do que o Lesnar foi na carreira de lutador de luta livre amadora, né? Que é o esporte olímpico, no caso. Ele foi medalhista olímpico. O Lesnar nunca chegou a ir para as Olimpíadas, sabe? Então ele botava esse paralelo, mas assim, levando em consideração as distinções entre os dois, sabe? Então, o Angle realmente, eu também considero ele um prodígio, sabe? Assim como o Lesnar também foi
de forma diferente, em anos um pouco distintos, entendeu? E com cada um deles tendo uma época diferente da própria vida. Nessa época, o Angle estava se estabelecendo como um grande lutador de luta livre e se tornou, sabe? A passagem dele pela WWE foi só entre 99 e 2006, foi 7 anos apenas, só que nesses 7 anos o Angle definitivamente entrou para a história da luta livre. É outra das carreiras que eu recomendo, assim, olha, pra quem não quer assistir muita luta livre na vida, acompanha só a carreira desse cara. Esses 7 anos são extremamente, assim, consistentes, graficantes e com performances, assim, sensacionais. E é claro que ele lutou depois fora da WWE também, né? Ele fez outras participações em outras empresas, teve uma carreira longa, inclusive, em outras empresas. Só que só pra mencionar um pouco do que rolou na WWE, sabe? Então, todos esses nomes eu trouxe pra fazer comparativos que, tipo assim, eu não tô sendo injusto com a Ronda Rousey quando eu digo que ela poderia ser um prodígio, ela poderia ter, tipo assim, parecido natural no que ela tava fazendo, sabe? Porque é o que muita gente alega, assim, mas a Ronda não teve tempo pra ficar boa. Sim, isso é verdade. Se ela tivesse lutado luta livre por 10 anos, eu imagino que ela ficaria melhor. Só que não dá pra fazer de conta que não teve vários lutadores que foram jogados nessa situação, sabe? Vários lutadores que as pessoas olhavam, olha, tu parece ser uma figura foda, parece que tu tem mais do que a maioria das pessoas tem. Literalmente isso, sabe? Eu vou te dar oportunidades maiores do que eu dou pra gente quando tá começando. E é claro que muito veio do fato de que ela foi uma estrela no UFC. Só que o ponto, na minha opinião, né? Aí levando em consideração, ela mesma já abordou isso, ela já falou em entrevistas, ela acha que ela foi mal utilizada, ela acha que foi mal guiada pela WWE, enfim, ela acredita que ela não foi um sucesso porque a WWE não soube usar ela, não soube criar histórias com ela, enfim, ela terceiriza a responsabilidade dela sobre o fato de que ela não deu certo, né? E honestamente eu não vejo dessa forma não, sabe? E não que a Ronda Rousey não podia ser ainda melhor escrita, melhor desempenhada. Só que o ponto é, ela também pode olhar pelo lado de que ela podia ter feito essas coisas por si só, sabe? Ela podia ter desenvolvido uma personalidade própria. Por exemplo, ela usou um negócio de ser chamado de Rowdy Ronda Rousey, que esse Rowdy é uma menção a um ex-lutador de luta livre, que é o Rowdy Roddy Piper, sabe? Que é um lutador que foi bem icônico nos anos 80 e anos 90. Só que é que tá. E dizem que isso foi vontade dela, sabe? Ela que quis ficar com esse apelido. E nunca deu muito certo, porque todo mundo sabia que ela só tava fazendo referência a um cara famoso, tá ligado? Parecia uma coisa muito assim, de uma coisa de um fã de luta livre, e não de um lutador de luta livre em si, sabe? Claro que, como eu tô falando isso aqui pra vocês, talvez alguém pudesse ter dito isso pra ela na época, sabe? Alguém ter dito assim, então, Ronda, a gente não acha que tu inventar um apelidinho desses e só juntar o teu nome com o nome de um lutador antigo e famoso vai ser uma coisa que vai te deixar popular. Sabe? Porque ela não tem ligação nenhuma com o cara, sabe? Ela não tem parentesco, ela não tem, enfim, não tem ligação nenhuma com o Piper. Ela simplesmente achava legal Rowdy, sabe? Ia ficar Rowdy Roddy Piper e Rowdy Ronda Rousey, sabe? Tipo, não. Esse é um exemplo. Ela entrava com a música Bad Reputation, que é uma música famosa já, né? Acho que é Pat Benatar, não tenho certeza. Agora eu posso estar errando o nome do artista. Talvez seja outra cantora outra cantora de rock. Deixa eu ver se é isso. Eu vou botar aqui rapidamente. Bad Reputation. Essa música é bem famosa. Eu já conhecia muito antes de ouvir a Ronda Rousey entrando com ela, né? Não, é John Jett, isso, John Jett. Eu falei Pat Benatar, então errei completamente. Né? Mas enfim. Essa música é bem famosa, né? Bad Reputation. E dizem que foi ela que escolheu também. Tipo assim, e não que a música seja ruim, seja terrível, mas é que eu acho que essas coisas só colaboravam pro fato dela não parecer uma lutadora de luta livre, entendeu? Ela parecia uma figura pop entrando no mundo da luta livre, que é o que de fato ela foi. Não é que nem o Angle, que rapidamente depois ele tá na WWF, alguns meses depois ele não parecia mais um cara dos esportes olímpicos que tá lutando luta livre, sabe? Ele parecia um lutador de luta livre, ele se misturava, sabe? Ele criou uma identidade ali. Isso que ele também usava o nome dele próprio, sabe? Kurt Angle é o nome dele, assim como Brock Lesnar é o nome do Brock Lesnar mesmo, sabe? E Ronda Rousey também é o nome dela. São pessoas que não têm um personagem que recebem o título, sabe? Que nem vários lutadores de luta livre, os nomes que a gente ouvia eles utilizando não é o nome deles de verdade, sabe? É o nome do personagem. Só que outros não, outros usam o próprio nome. A Ronda Rousey foi um deles, então, honestamente, eu acho que de todos os culpados pro sucesso da Ronda Rousey, pra Ronda Rousey não ter sucesso, foi ela mesma. Que nem a Becky Lynch, que é uma outra lutadora mulher, como ela tá na WWE, ela veio defender a WWE dessas acusações, ela falou que
tem que ser muito conspiratório. Eu não me lembro se ela usou essa expressão, mas eu tô adicionando isso aqui a mais, sabe? Tu tem que ser muito conspiratório pra achar que alguém, tipo, alguém da empresa que tu tá sendo contratado e pagada vai fazer alguma coisa pra que tu não dê certo, tá ligado? Tipo, a Ronda Rousey recebeu um contrato milionário, gigantesco, sabe? Ela, nos 3 anos que ela participou, 3 não, nos 5 anos que a Ronda Rousey ficou na WB, ela tinha um dos salários femininos mais altos. Não o mais alto, tinha mulheres mais bem pagas do que ela, mas ela também tinha um contrato milionário. E assim, olha, pensa nesse paralelo, sabe? Ela ficou 5 anos na WWE. O Kurt Angle que eu falei antes ficou 7. Que falei antes, né? Ficou 7. E ele realmente é um cara que não tem como tu tirar a passagem dele pela WWE. Se tu tirar tudo que ele fez ali, a WWE se tornou outra empresa, tá ligado? Ele fez muita história durante esses 7 anos que ele teve ali. A Ronda Rousey não dá pra dizer isso, tá ligado? A maioria dos produtos dela eram feitos pra promover ela mesma. Era a WWE fazendo ela ganhar de outras mulheres pra ver se os fãs iam gostar dela. E depois mudaram um pouco na personalidade dela pra fazer ela ir pra divisão de dupla. Tentaram fazer ela ser mocinha e tentaram fazer ela ser vilã. Mas o ponto é que eu acho que ela nunca conseguiu desenvolver uma personalidade pública interessante, entendeu? Ela, certo, sei lá, ela ficava muito, tipo assim, talvez ela ficava muito refém do passado dela, tá ligado? Quem sabe se ela tivesse tentado explorar coisas muito diferentes, entendeu? Até o estilo dela dentro do ringue, ela queria lutar mais ou menos que nem ela lutava no UFC. Claro que ela não batia de verdade nas inimigas dela, né, e tudo mais, só que era muito, tipo, era tudo pra simular o que a gente chama de shoot. Shoot fight na luta livre é quando são lutadores que querem misturar movimentação real de uma luta na luta livre. Enquanto na luta livre em si tem uma série de golpes que não tem nada de chute, sabe? São golpes que são, obviamente, assim, de ficção, sabe? São golpes de luta livre ou golpes de jogos de videogame, tá ligado? Não é um negócio aplicável numa luta real, né? A Ronda Rousey, ela quis se manter bastante no chute style, sabe? Ela não quis fazer coisas de luta livre, ela quis se manter em socos, chutes, joelhadas, cadeados, coisas que a gente já viu ela fazendo. Então talvez o quanto que ela ficou refém da carreira que ela mesma tinha criado antes, acho que talvez tenha impedido ela, sabe? Eu acho que se ela tivesse criado uma personalidade toda diferente mesmo, sabe? Assim, com uma música original e sem um apelido de Ronda Rousey, né? Ainda podia usar o nome dela, porque eu entendo que o nome dela era marketável, sabe? Poder colocar Ronda Rousey versus fulana era marketável, mas eles, sabe, considerando que ela não tava dando tão certo assim, eles também podiam ter abortado disso, sabe? Mas também não é como se ela tivesse disposta, tá ligado? Ela queria que os fãs gostassem dela pelo que ela é. Ela não entrou na mentalidade de luta livre, que basicamente na luta livre tu não pode lutar contra os fãs, entendeu? Se os fãs querem te vaiar, dê razão pra eles te vaiar. Agora, se os fãs querem torcer por ti, dê razões pra ele torcer por ti, entendeu? E ela nunca conseguiu fazer isso direito. Quando os fãs estavam vaiando ela e ela era mocinha, no caso ela não deveria estar sendo vaiada, ela não dava pra ver que ela quebrava por dentro, sabe? Ela se sentia mal dela tá ali, tipo, se as pessoas deviam estar gostando de mim, eu sou a Ronda Rousey, olha quantas lutas eu ganhei. Só que na luta livre nada disso importa, sabe? A única coisa que importa pros fãs de luta livre é tu tá divertindo eles, tu gera entretenimento. Quando tu aparece ali e pega o microfone, tu é legal, tu é divertido, tu é engraçado, tu manda bem nas frases, tu tem boas expressões faciais, sabe? O que tu faz ali na hora que faz eu ficar interessado e magnetizado pra ti? Pela tua aparência, pela tua personalidade, enfim, por qualquer recurso, cara. Qualquer recurso que tu quiser utilizar, tu tá livre. Mas tu tem que reconhecer, sabe? Isso que eu faço agrada o público, ou se eu tento me projetar dessa forma, o público me vaia. Se o público me vai, talvez eu deva virar uma vilã. Mas eu tenho que virar uma vilã pra fazer o público ficar com raiva de mim, com nojo de mim, entendeu? Ao mesmo tempo, se eu for interpretar o herói, o mocinho, eu tenho que dar razões para as pessoas gostar pra mim, sabe? Eu tenho que reconhecer o que causa impacto nos fãs, como que eles percebem cada atitude que eu tenho, e por sua vez também tem o aspecto dentro do ringue, entendeu? Como eu falei aqui, ela não quis se aventurar muito no aspecto da luta livre, tipo assim, mais teatral. Talvez ela achava, não, se as pessoas me verem dando um golpe falso demais, eu vou perder minha credibilidade, mas tipo assim, credibilidade no quê? Ela pretende voltar pra UFC? Provavelmente não, sabe? Ela já fez dinheiro demais, ela pode fazer qualquer outra coisa na vida dela que não envolve ela entrar numa jaula e trocar soco e chute. E a luta livre seria um bom lugar pra ela, honestamente, se ela tivesse desenvolvido uma personalidade, tipo, pós-UFC, entendeu? Mas não, eu sinto que ela ficou presa a esse personagem dela e é por isso que não deu muito certo.
E agora, a última figura que eu vou mencionar de crossover luta livre com o UFC, antes de dar início à segunda e última pauta desse programa, eu vou mencionar sobre um cara chamado CM Punk, né? Ou Phil Brooks. Eu já falei mal do CM Punk em outros programas sem contexto. As pessoas que não fogem dos meus programas é onde eu estou abordando temas relacionados à luta livre devem saber disso. Mas eu não mencionei muito a respeito da passagem dele para o UFC, porque o caminho do Punk no UFC é justamente o contrário de vários desses que eu falei aqui, sabe? Mas é bom porque a gente tem vários exemplos de histórias diferentes, tá ligado? Tem pessoas que nem o Shamrock e o Dan Severn, que eu comecei esse programa aqui, que eles estavam no começo do UFC e já eram lutadores de luta livre. Tem gente que nem o Lesnar, que começou nos esportes olímpicos, foi parar na luta livre, da luta livre foi pro UFC e conquistou um cinturão mundial no UFC também. Tem a Ronda Rousey, que começou no UFC sendo gigante, tipo, sendo gigante não, né? Ficou gigante lá, marcou história no UFC, foi pra WWE e fracassou, não conseguiu fazer a transição, não conseguiu entender a indústria, não conseguiu criar um personagem sólido que causou impacto, sabe? Ela simplesmente ficou anos lá ganhando salário, basicamente. Mas pros fãs de luta livre, não é como se as pessoas vão ficar olhando as lutas dela e falar, nossa, foi incrível o que a Ronda fez pela luta livre. Definitivamente não vai acontecer. E daí, pra completar, a gente tem o CM Punk, que é o caso oposto, sabe? Ele é um cara que ele começou na luta livre indie, né? Independente, ficou gigante na luta livre indie, foi parar na WWE, conseguiu fazer muito sucesso lá, se tornou gigante na WWE. E daí um dia, brigando com os patrões e etc e tal, ele acaba saindo da WWE em 2014. E se eu não me engano é em 2016 ou 2017. É bem no momento que a Ronda tá saindo, ele tá indo pro UFC. E o Punk lutou só 2 vezes no UFC. E são lutas bem ruins, lutas bem feias. Ele enfrentou lutadores que não eram muito ameaçadores, eram realmente aquelas lutas de teste, tá ligado? Geralmente, estreia de lutador famoso, que no caso do Punk, ele ia usar o nome dele de verdade, Phil Brooks. Ele até teve essa noção de que, tipo assim, ele disse, olha, se é pra eu levar uma surra, ele é melhor levar uma surra com o meu nome próprio do que manchar o legado de CM Punk, né? E basicamente foi isso, ele lutou 2 vezes como Phil Brooks. São lutas medíocres, entendeu? Eu assisti só por curiosidade mesmo. Eu não... Não que eu quisesse necessariamente que o Punk perdesse, mas não é minha vontade que vai fazer, sabe? Ele realmente não leva jeito, ele é bem desengonçado. Perdeu 2 lutas para 2 lutadores que dá... Como eu falei aqui, dá pra ver que era o projeto, era que ele vencesse, sabe? Tipo, a gente quer que esse cara vença, porque se ele vencer, a gente pode colocar ele em outros produtos contra nomes melhores e vai dar dinheiro pra nós, sabe? É a mesma história, a mesma coisa que funciona pra Ronda Rousey, funciona pro CM Punk aqui nesse sentido, sabe? A WWE não ia contratar a Ronda Rousey esperando que ela fosse um fracasso, esperando que ela não desse certo, esperando que ela não desse um retorno financeiro para a empresa, sabe? E mais do que isso, ela não ia ficar puxando o próprio tapete da lutadora, sabe? Ela não ia criar produtos que o resultado seria a Ronda ser vaiada. Não faz o menor sentido. E o mesmo vale pro CM Punk. Definitivamente ele não estaria sendo contratado só para ele apanhar e ser ridicularizado, sabe? Gostariam que ele entregasse algo sobre tudo, considerando o passado que o Lesnar fez, né? Mas a verdade é que o CM Punk não é o Brock Lesnar, né? Isso no UFC, entendeu? Essa é a grande verdade. Vou até fazer esse destaque. O CM Punk definitivamente não é o Brock Lesnar no UFC, mas ele realmente era tão grande contra o Lesnar de uma forma bem diferente, sabe? Com uma jornada bem diferente. Na WWE, ele conseguia disputar o mesmo espaço que o Lesnar e não passar vergonha. Mas no UFC não foi o caso, e eu vou ter ir adiante e vou dar pra ele o crédito dele pelo menos ter se exposto, sabe? Eu respeito qualquer pessoa que competiu numa disputa dessas, sabe? Só por tu ter chegado até lá, ter performado. Só que no caso do Punk não dá pra respeitar tanto assim, porque ele recebeu essa oportunidade, mas é por causa do nome dele da luta livre, tá ligado? Não é como se ele fosse um cara que pagou, tipo assim, pagou os pecados dele na indústria do MMA, ficou 10, 15, 20 anos tentando chegar no MMA. Não, ele era um cara famoso, ele quis essa oportunidade, ele conseguiu um contrato com o Dana White para 2 lutas, se eu não me engano, e não renovaram, obviamente, né? Então, ele conseguiu chegar lá mais é por causa do poder de estrela que ele já tinha, sabe? Já era graças ao passado dele como ex-WWE e provavelmente ao fato de que o Lesnar tinha sido um ex-WWE que chegou no topo do MMA. Então, assim, foi mais ou menos isso, sabe?
Só que as lutas dele não são nada demais, não são nem um pouco importantes. E daí eu digo pra vocês que é completo paralelo ao oposto, sabe? O CM Punk é um marco pra luta livre, ele fez história da luta livre em mais de uma empresa, dá pra dizer que pelo menos 3 empresas são marcadas por o nome desse cara, sabe? E ele atingiu um dos pontos mais altos, sabe? Conseguindo dividir arenas e estádios com nomes como John Cena, The Rock, Brock Lesnar e discutivelmente ser mais popular do que esses caras em algumas cidades, em alguns momentos, em algumas épocas, tá ligado? Então, ele conseguiu ser gigante numa indústria, mas agora tentar ser gigante em 2 indústrias é difícil. A não ser que tu seja o Brock Lesnar ou alguém tipo ele, é muito difícil tu tentar fazer 2 coisas bem diferentes e alcançar um ponto alto nas duas, né? Então, dá pra terminar essa parte do programa destacando isso, entendeu? Essas são histórias da luta livre que tem tudo a ver com o MMA também, sabe? Especificamente do UFC, histórias de atletas que ou começaram numa dessas empresas, fizeram história lá, foram importantes e depois fizeram uma espécie assim de ah, como posso dizer assim, de não é sucessão a palavra que eu tô pensando, transição, isso. Fizeram uma transição para outra indústria, se adaptaram, se adequaram, inclusive conseguiram mais sucesso do que as pessoas apostaram inicialmente, e outros não. Outros são gente que tinham dominado já o mundo, se arriscaram, sabe? Achavam, é mais ou menos parecido, sabe? Tanto a Ronda Rousey, que talvez tenha subestimado a dificuldade que é agradar o público de luta livre, sabe? E essa é a diferença, né? No MMA, no UFC, não importa se o público gosta de ti. Tu tem que ir lá e bater no teu adversário, ponto final. Só que agora, na luta livre, não tem nada a ver sobre bater nos outros, sabe? Pô, não é o fator determinante tu poder bater ou não bater em alguém. O fator determinante é os fãs gostarem de te ver ou gostarem de te vaiar, tá ligado? O fator determinante é os fãs comprarem tuas roupas, sabe? São esses fatores determinantes. É quantas camisetas tu vende, quantos ingressos tu vende, quantas pessoas vão pra internet ficar escrevendo o teu nome, sabe? São esses fatores. É o quanto que tu chama a atenção das pessoas, o quanto tu mexe com os gatilhos emocionais das pessoas. São, assim, indústrias bem diferentes, sabe? E o Punk foi o contrário, entendeu? Ele era muito bom nisso daí, ele era muito bom em manipular, em controlar, em dar discursos e fazer se promover e atacar os outros. Ele era excelente nesse aspecto comercial e até estrutural do que é a luta livre. Só que nada disso importa no UFC, entendeu? Nada disso importa o quanto que teu nome chama atenção, o quanto que tu sabe criar narrativas, a tua capacidade de fazer promo, sabe? De discursar na frente dos outros e mexer com as pessoas através das palavras, fazer jogos mentais com a audiência e com seus adversários. Tudo isso é insignificante. O que importa é se na hora que tu entrar lá no octógono tu vai conseguir nocautear ou submeter teu adversário. O Punk teve 2 oportunidades e não conseguiu, então, né? Nisso ele tem tudo a ver com a Ronda Rousey, só que pro outro lado. Agora, a parte final desse programa aqui será dedicada a um sujeito que ele estaria fazendo aniversário se ele tivesse vivo nesse dia 21 de maio que passou agora, teria feito 57 anos. Só que esse cara, ele tem a ver com a luta livre, né? Ele foi lutador de luta livre profissional. Ele trabalhou para a WWE, só que a vida dele terminou de forma trágica. Ele cometeu 2 assassinatos e depois ele cometeu suicídio, né? Então, hoje em dia tem uma série de informações sobre esse cara que, enquanto isso estava acontecendo, não tinha como todo mundo saber. E é claro que as pessoas podem tirar ainda assim conclusões que acharem melhor a respeito. Mas eu vou contar essa história praticamente assim por ser uma história interessante, sabe? E já que também me permite falar sobre luta livre, já que esse programa já fala um pouco de luta livre de uma certa forma, né? Que basicamente esse cara, ele acredita que ele teve um surto, né? Um surto psicótico. Ele matou a esposa dele e o filho dele que morava com ele, né? E depois ele teria cometido suicídio. E por que deduzem que ele cometeu um surto psicótico? Bom, porque uma série de investigações foram feitas para descobrir algumas coisas. Em primeiro lugar, fizeram uma análise do cérebro dele, né? E daí descobriram que ele tinha uma série de lesões cerebrais, que até eu me lembro que ficou famosa a comparação de que ele, como se ele tivesse o cérebro de um idoso de 80 anos, por exemplo, sabe? E na época que ele cometeu esse crime, isso foi quando? 2007, eu acredito.
né, 2007. Eu não soube disso de maneira contemporânea, né, mas foi assim um ano depois ou meses depois do acontecimento que eu descobri isso, né. Então, eu não sei se eu já falei o nome do cara é Chris Benoit, né. Na verdade a pronúncia seria Chris Benoit, mas eu prefiro falar Chris Benoit, né, se escreve Benoit, né, com um T mudo no final. Ele é um lutador canadense e a própria WWE não fala o nome dele, sabe? Ele foi cancelado, digamos assim, literalmente, sabe? Desde 2007, que foi quando aconteceu isso, a WWE não menciona ele em absolutamente nenhum cenário, nenhuma... Enfim, no próprio site da WWE não tem o nome dele mencionado, embora parece que hoje em dia tu consegue assistir as lutas dele, mas não menciona o nome dele em nenhuma das descrições, sabe? Porque assim, ah, ele ele teve uma participação muito importante para a WWE no final das contas, sabe? Ele entrou na WWE em 2009 e ficou até quando aconteceu isso daí. Ah, e ele também cometeu suicídio, né? Outra coisa que, tipo assim, aumenta a ideia de que ele não estava muito bem na faculdade mental dele, né? Afinal, é uma atitude bem maluca, assim, bem extrema. E daí esclarecer algumas coisas. Tem gente que fala assim, ah, em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver sobre assim, uma ideia de juízo de valor, mas eu já vou dizer para vocês que muitas pessoas fazem, entendeu? Eu acho que eu penso muito nesse caso, naquela velha ideia do assim, separar o artista da obra, e aqui no caso dá pra falar basicamente assim mesmo, porque a luta livre é praticamente uma espécie de manifestação artística, sabe? Não é um esporte competitivo, né? Então, esse sujeito só dentro da WWE, ele ficou entre 1999 até 2007, mas ele já estava na luta livre desde o final dos anos 80. E só pra. Eu vou falar talvez um pouco mais sobre a questão dele dentro do ringue no final do programa, mas eu só vou deixar bem claro que eu só tô falando tudo isso aqui agora, porque de fato, assim, ah, ele participou de muitas lutas importantes, tá ligado? Durante todo esse período que ele existiu na WWE. Não é o tipo de cara que, tipo, a empresa pode cancelar ele, mas o trabalho dele não foi cancelado pelos fãs, digamos assim, entendeu? Existe. ah, Quando chega o aniversário dele, tem pessoas que. Tem páginas na internet que mencionam que é o aniversário dele, e nessas publicações algumas pessoas vão lá e criticam, falam que vocês deviam estar se lembrando o filho dele e a esposa dele que morreram, os inocentes, não esse cara que não sei o que lá. Só que daí, tipo assim, eu vou deixar bem claro que eu consigo separar as duas coisas, em primeiro lugar, porque eu imagino assim que foi uma espécie de surto psicótico, sabe? Tem toda essa questão da análise cerebral dele, inclusive muitas políticas com relação a golpes na cabeça mudaram, entendeu? Como é que ele tinha lesões cerebrais é que calcula-se que não só alguns golpes que ele executava, que envolvia ele saltar do poste e cair com a cabeça no adversário, sabe? Mas também o lance das cadeiradas, tá ligado? Não tinha saído muitos estudos assim sobre essa questão e com a morte desse cara fizeram exames sobre isso. E vocês já devem ter visto, ou talvez nunca viram, mas assim, a cadeirada na cabeça era uma marca registrada da luta livre. Aquelas cadeiras que aqui no Brasil a gente identifica como aquelas cadeiras de bar, sabe? Só que a WWE geralmente usa uma cadeira azul ou, ou preta, né? E essas cadeiras elas são assim de uma espécie de ferro leve, sabe? Não é uma coisa grossa. Então, ao mesmo tempo que dá pra fazer um espetáculo, tu não vai necessariamente causar, tipo assim, tem pouca chance de ferir o sujeito do que se fosse, sei lá, uma espécie de madeira, alguma coisa sólida, firme, sabe? Então, durante décadas, os lutadores de luta livre abusaram das cadeiradas na cabeça, sabe? Se vocês assistiram luta livre até 2004 e depois de 2004, tipo até 2007, melhor dizendo, e depois de 2007, é muito grande a diferença do produto. Tu vê que hoje em dia quase ninguém leva uma cadeirada na cabeça, sabe? E para quem tem noção sobre todo esse caso, tu entende como isso moldou a indústria, basicamente, sabe? Não que ninguém corre esse risco, algumas pessoas correm, só que antigamente isso era regra comum, entendeu? Os lutadores só pensavam assim, eu levar uma cadeirada na cabeça não vai me fazer eu me ferir. Só que o que eu tô querendo dizer é que o teu cérebro chacoalha lá dentro, entendeu? E não é saudável pra ti. Então, levar pancadas na cabeça, mesmo que não te cause um ferimento externo, isso vale pra qualquer coisa, sabe? É que nem lutador de boxe. O lutador de boxe fica com um problema na cabeça, sabe? Tem muito mais chance de ter um problema do que um lutador de MMA.
porque os nocautes do MMA costumam ser mais rápidos. No boxe, o cara fica levando várias porrada, 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 que mesmo que não esteja cortando a cara dele, mutilando o rosto dele, cada vez que ele tá levando aquele soco, o cérebro dele chacoalha e bate, sabe, no crânio. Então, isso não é saudável. Então, na luta livre, os lutadores abusavam das cadeiradas na cabeça. Eu, enquanto fã, digo pra vocês que eu entendo que era super divertido, sabe? Tipo, o entretenimento é indiscutível, só que quando tu entende o prejuízo, eu entendo que hoje em dia a gente praticamente não vê isso. Tem alguns loucos que de vez em quando ainda aceitam levar uma cadeirada na cabeça pra alguma história específica, e até onde você sabe, é sempre a decisão do próprio lutador, entendeu? Hoje em dia, meio que assim, é senso comum que nenhuma empresa vai falar pro cara levar uma cadeirada na cabeça, mas dependendo da história, dependendo do sujeito, dependendo do personagem, em alguns contextos a gente ainda enxerga uma cadeirada na cabeça, mas assim, é muito raro. A grande, tipo assim, 95% dos golpes de cadeira que tu enxergar numa luta de luta livre hoje vai ser direcionado ao abdômen, perna, até braço, alguma coisa do tipo assim, sabe? Nas costas também, óbvio, sabe? Qualquer outro lugar, mas agora aquela cadeirada clara, e muitas vezes o lutador se defendia com o braço, mas mesmo assim o impacto já era suficiente, mas tinha outros que não, sabe? Tem várias cadeiradas, se vocês buscarem assim, né? Share Shot Compilation, né? Share é cadeira, C-H-A-I-R, S-H-O-T, né? De tiro ou disparo de cadeira, né? E compilation de compilação, assim, de compilado. Vocês vão ver que uma série de lutadores levaram muitas cadeiradas na cabeça. Sabe? O The Rock foi um que levou várias cadeiradas e acertou muitas cadeiradas na cabeça também, porque na época que ele tava ali entre 99 e 2001, foi, eu acho que a hora que mais distribuiu, a WWF, no caso, né, mais distribuiu cadeiradas na cabeça dos próprios lutadores deles, né. E isso mudou drasticamente após o capítulo do Benoit, sabe? Enfim, então tem evidência de que ele não estava muito bem e assim, o fato de ter uma espécie de premeditação, porque assim, falaram que encontraram uma Bíblia embaixo de cada um dos travesseiros da família dele, isso não quer dizer que não tinha uma coisa psicótica, sabe? Psicótica, ele pode ter ir tomando essa decisão ao longo do tempo, mas claro que na minha opinião, sabe? É óbvio que não é uma decisão de alguém que tá bem da cabeça, sabe? Eu não acho que seja assim. Tem gente que só simplifica dizendo que ele era ruim, que ele era um monstro. E tem muita gente que falou sobre esse caso na época, sabe? Lutadores que conheciam ele, sabe? Aquela velha história de não, de que nunca viram algo desse tipo. Ele tem outro filho, que foi de outro casamento dele, que ficou vivo, que não morava com ele. O filho dele também falou que ficou chocado, entendeu? Que sempre teve uma boa relação com o pai e viu o pai sendo carinhoso com a família que morava com ele, sabe? Enfim, então tem evidência, sabe? Existe relato de gente que conheceu o cara, que conviveu com o cara. Tem gente que até hoje em dia mostra carinho por ele, outros não. Mas assim, raramente alguém fala mal. A maioria das pessoas simplesmente não falam, sabe? E do ponto de vista da empresa, eu até entendo que a WB não fale dele, honestamente, sabe? Eu acho que é um cancelamento justo, considerando assim, não que... Eu vou deixar bem claro que tem duas etapas para isso. É justo do ponto de vista da empresa, porque ela não quer que outras pessoas ataquem ou direcione um olhar ruim para a empresa devido a um capítulo trágico, sabe? Mas agora, eu enquanto fã e várias outras pessoas ao redor do mundo, eu acho justo que as pessoas falem sobre isso. Eu não acho que seja maneira essa ideia das pessoas vexaminar e querer falar assim, se tu assistir uma luta dessas, é como se tu estivesse exaltando o que esse cara fez no final da vida dele. Em primeiro lugar, eu não acho que seja assim mesmo, sabe? Eu consigo fazer essa separação clara. Eu ainda assisto as lutas dele até hoje em dia, em 2024, porque de fato tem algumas lutas incríveis ali no meio, sabe? Umas lutas que eu posso citar é contra o próprio Kurt Angle, que é o cara que eu falei aqui. Assim, ó, se tu tirar o Chris Benoit da WWE, tu piora bastante a carreira do Angle, sabe? O Angle e o Benoit, eles tinham uma tal de química, sabe? Assim como existe química no cinema, em bandas, enfim... Existe química em vários, assim, tipo de conteúdo que tu vê se as pessoas se dão bem. No ringue também tem isso, tá ligado? É um negócio que parece que aqueles caras, assim... A luta se tornava convincente quando os dois estavam se enfrentando, tá ligado? Era uma espécie de comunicação não verbal, sabe? Só através dos olhares e o jeito que os dois lutavam mesmo, sabe? Mas, assim, era tão fluido que te ajudava bastante a suspender a tua descrença, sabe? Que é o propósito da luta livre,
que é durante milissegundos tu acreditar, entendeu? Tu acreditar que alguém foi derrubado de verdade porque ele não conseguiu se defender, entendeu? É legal quando alguém tem uma técnica que tu vê, nossa, ele conseguiu derrubar o outro, sabe? Não que tu tenha visto, foi facilitado, sabe? É bom tu ver esse convencimento. Claro, nesse tipo de luta, né? Tem tipo de golpe que não tem isso. Eu vou dar um exemplo assim, os golpes aéreos, sabe? Os saltos mortais, etc e tal. Não tem como tu convencer que aquilo lá não tá acontecendo, porque foi programado. É óbvio que foi programado, isso acontece por causa disso. Só que eu tô, tipo assim, tem opiniões e opiniões, sabe? Tem gente que vai dizer, só por causa disso eu não gosto de luta livre, e tem gente que aproveita pelo que é. Eu aproveito pelo fato de ser um fator de risco, entendeu? É um salto, o cara exige habilidade atlética pra fazer aquilo de lá, ele colocou o corpo dele em risco, se ele errar ele pode se machucar bastante, sabe? Eu prefiro apreciar por essas características que eu acho que são legítimas, mesmo sabendo que aquilo lá não tem como eu acreditar que podia acontecer numa briga. Só que agora, esses dois caras que eu citei, eles tinham mais um personagem de luta livre, sabe, de wrestling. E o Benoit, até eu vou começar a exaltar um pouco o trabalho dele dentro do ringue. Ele realmente ele tinha assim, ele era um lutador de luta livre perfeito no sentido assim de que ele era o mais convincente que alguém pode ser sem fazer nada de arte marcial alguma, sabe? Dá pra dizer que o Cross Arm Breaker, sabe, que eu esqueci como é que é o nome do cadeado em japonês, sabe? Mas é o cadeado de braço, aquele assim, Arm Lock e tudo mais, né? É o tipo de coisa assim que tá, isso daí de uma arte marcial legítima. Mas esse tipo de cadeado já aparece na luta livre há muito tempo, porque certos lutadores japoneses fazem isso desde sempre, sabe? Só que ele não lutava assim jiu-jitsu, ele não lutava alguma espécie de arte marcial de contato, sabe? Tipo Muay Thai ou Taekwondo, esse tipo de arte marcial que ajuda o lutador a parecer mais legítimo, porque ele tá empregando uma técnica legítima para fazer um personagem. Agora, ele não tinha nada disso, ele só lutava luta livre, ele dava cadeados de luta livre, arremessos de luta livre. Os golpes dele de acerto eram de luta livre. Só que eu vou recorrer à palavra intensidade, sabe? A intensidade que ele usava era tudo tão legítimo, tão sério, sabe? O personagem dele era ele não ter um personagem, mas o fato de que, tipo assim, pra ele a luta livre era real, basicamente, sabe? Tu entendia que era isso que ele queria te passar. Ele entrava sem muita festejo, sabe? Ele entrava pra fazer um trabalho pra derrubar o cara no chão, vencer por 3 ali, ou pra fazer o cara desistir por um cadeado de submissão, que ele era um cara técnico assim, sabe? De querer fazer o cara se render. E o Angle também fazia isso. Só que o Angle era o cara do luta livre, realmente luta livre amadora, tá ligado? Que no caso dele foi olímpica, né? Um era americano, né? O Karchenko era americano e o Benoit era canadense. E quando eles se encontraram, o Benoit estava lutando há mais de 10 anos e o Angle estava recém aparecendo. Só que as lutas deles, clássicas mesmo, é a partir de 2001 até 2004, sabe? São todas as lutas deles dessa época é fantástica. Todas. Se eu tivesse que mencionar uma favorita, provavelmente é no Royal Rumble de 2002, sabe? Chris Benoit e Karchenko no Royal Rumble de 2002, pra mim é uma das melhores lutas da história da luta livre, sabe? É realmente, assim, uma obra-prima do que esses dois podiam construir junto, aquilo ali, o mais alto nível, sabe? E pra mim é uma das maiores lutas da história, sabe? Então, assim, era uma coisa muito boa e tu ficava assim, cara, os dois são tão diferentes, entre aspas, tá ligado? Né? A questão de, tudo bem, canadense e norte-americano não é tão diferente assim, mas também não é a mesma coisa, né? E as técnicas empregadas por ele, sabe? O Angle era muito mais uma mistura do luta livre amadora dele com um pouco da luta livre, mas ele tinha chegado na época que a luta livre, tipo, tava bem focada em trocar socos, né, em socos falsos, diga-se de passagem, que era empregado com pisões no chão. Vários lutadores faziam isso, o The Rock fazia assim, o Stone Cold, e o Angle aprendeu logo isso daí, né, mas o Benoit já era um cara também que tinha vindo do Japão, entendeu? Ele não tinha mais o negócio do contato. Só que o Angle nunca assim, ele sempre assim, pra mim o Benoit era o cara mais intenso de todos. Só que o Angle era um cara que conseguia subir até o nível do Benoit, tá ligado? O Benoit ele nunca ia lutar uma luta de luta livre. Sim, eu nunca vi ele lutando nenhuma luta dele que ele não tava entregando 100%, sabe? É uma coisa que tu vê que o esforço sempre tava ali. Porque ele não sabia fazer de outro jeito, sabe? E nem todo mundo conseguia acompanhar esse ritmo. E o Angle, pra crédito dele, conseguia, sabe? Conseguia. Quando os dois estavam lutando junto, era assim, cara, era realmente fenomenal, sabe? Os dois, tipo,
se reconheciam, assim, sabe? O Angle, quando ele não tá falando pra WWE, ele fala do Benoit, né? Ele sempre vai falar que, tipo, cara, pra mim foi o que fez a minha carreira, as coisas que a gente, as lutas que a gente fazia, a reação que as pessoas tinham, ficava assim, cara, vocês dois lutando luta livre são, tipo, o que que a gente tá vendo aula ali com vocês dois, tá ligado? E realmente é algo desse nível mesmo, sabe? Então, assim, quando eu tô assistindo essas lutas, em momento algum eu tô pensando no desfecho da vida dele e tô achando que, sabe, que não foi terrível. Eu acho condenável, mas em primeiro lugar, eu realmente não me sinto nessa posição de condenar as pessoas, de fato, sabe? Em segundo lugar, pra mim é atenuante, sim, o fato de que foi um surto, sabe? Não é como se ele tivesse, assim, como eu falei, ele premeditou, mas ele premeditou claramente num estado de desequilíbrio emocional, de transtorno de pensamento, sabe? Podia estar ouvindo pensamentos suicidas e, sei lá, tipo de coisa que tava botando na cabeça dele. Ou ele botar a Bíblia embaixo do travesseiro das pessoas, acho que é um simbolismo de querer uma espécie de alívio. Eu acho horrível o desfecho, acho que ninguém nunca vai contestar isso, mas, né, eu não deixo de consumir as lutas dele, porque eu realmente acho que são lutas muito boas, entendeu? Talvez se ele fosse um lutador pior, eu nem me importaria em assistir, mas o fato é que eu considero um dos maiores lutadores de todos os tempos, tá ligado? E eu não tenho como dissociar uma coisa da outra. Tem gente que vai falar assim, ah, as pessoas falam isso só porque só por causa do que ele fez, tá ligado? É pra exaltar a figura. Tipo, eu já vi gente falando esse tipo de merda na internet. Eu acho merda mesmo, tá ligado? Porque tá desvirtuando por completo, sabe? Eu vejo gente também que comenta assim, ah, vocês estão celebrando o que ele fez, estão celebrando o homem também. Tipo assim, não, cara. É só porque, de fato, se eu pudesse desligar todas as lutas que eu já vi envolvendo esse sujeito, seria muito ruim. E o fato de que eu continuo assistindo elas ao longo do tempo e continuo apreciando mesmo, sabe? E de fato eu não fico pensando no que aconteceu no final, sabe? Eu tô assistindo a luta e apreciando a luta pelo que ela foi, porque assim, né, eu realmente não me vejo na posição de condenar as pessoas, tá ligado? Quem acompanha esses programas aqui sabe que eu sou espiritualizado e honestamente, eu realmente acho que uma pessoa que fez as coisas que ele fez no final da vida dele vai passar por muitas, sabe, turbulações depois de morrer, tá ligado? Eu realmente acho que não vai ficar assim. Então acho que não cabe eu aqui na Terra ficar assim, ah, que aconteça isso, aconteça aquilo outro, ficar maldizendo o sujeito, tá ligado? Eu não conheci ele quanto ser humano. Gosto de saber que outras pessoas dizem que ele tipo, não foi um bagulho assim que as pessoas previram, sabe? Ninguém falou que ele tinha indícios, sinais de que ele ia fazer uma coisa desse tipo, sabe? Pra mim é atenuante, sim, sabe? Pra falar que foi, tipo, um cara surtado emocionalmente, psicologicamente, sabe? Fez uma coisa horrível, mas né, eu não vejo assim, ah, é um monstro, é isso, aquilo, sabe? Eu acho que isso daí realmente não cabe a mim julgar, sabe? Já tá, literalmente tá morto, deixa as pessoas descansarem, na minha opinião, sabe? Mas enfim, então eu aceito que a empresa de luta livre não mencione o sujeito, porque eu entendo que é um assunto sensível. Mas agora, enquanto a comunidade, eu acho bem escroto essas pessoas que tentam, assim, deslegitimar os fãs existirem, sabe? Eu não sei como é que é eu ter outra visão, sabe? Eu não sei como é que é, tipo, tu que ouviu essa história, tu pode ter tua opinião, talvez tu ache que não tem como separar o artista da obra, sabe? Eu não enxergo dessa forma, entendeu? Até porque é uma verdade até que eu vou falar pragmática, sabe? Porque é uma palavra que eu gosto e fazia tempo que eu não usava, eu acho. Assim, existem boa arte que foi feita por péssimos seres humanos, tá ligado? Tem vários livros que foram escritos por seres humanos horríveis, e quando eu digo seres humanos horríveis, são realmente com práticas, posturas, pensamentos e condutas condenáveis, tá ligado? Mesmo vale pra filmes, sabe? Imagina que num filme, vários daqueles atores ali podem ser pessoas horríveis, mas e aí, tu vai deixar de assistir o filme inteiro, ou tu vai cancelar um personagem? Não, esse personagem eu vou odiar porque o cara que fez é um bosta. Tipo, isso não faz o menor sentido, sabe? O mesmo vale pra livros, o mesmo vale pra música, e o mesmo vale pra várias outras coisas, inclusive pra luta livre, tá ligado? Então, assim, realmente existem vários lutadores de luta livre que são escrotos, né? O Benoit, eu não sei se é um exemplo disso, sabe? Eu não sei se é o cara que eu pensaria, ah, se é pra falar de uma pessoa escrota, eu vou falar do Chris Benoit, sabe? Eu não sei se dá pra colocar, mesmo que tenha sido um crime horrível que ele cometeu no final da vida dele, eu acho que tem muitos, assim, muitos asteriscos que fazem essa afirmação arbitrária. É só querer pagar, assim, sinalizar uma virtude que não tá levando a complexidade do que realmente aconteceu lá, sabe? É realmente trágico, é impactante, atingiu todo mundo da luta livre, sabe? E o fato também de que não, o fato de que ele se tornou um fantasma, sabe? Também é curioso. Eu acho que eu posso adicionar só mais assim
uma questão, já que eu mencionei já essa questão de cancelamento, a WWE atualmente está passando por um cancelamento do ponto de vista da empresa ainda maior, porque assim, a empresa em si está segura, parece, né? Inclusive, a qualquer momento ela pode, a qualquer momento não, acho que no ano que vem ela vai estrear na Netflix. Eu acho que vai passar aqui na Netflix do Brasil também, afinal eles têm uma equipe de narradores em português, então acho que seria natural. Mas a WWE já faz um tempo que ela se desvencilhou do dono da empresa. É um cara chamado Vince McMahon, que agora não é mais dono da WWE, mas assim, a WWF, que era o nome antigo dela, tinha sido fundada pelo pai dele. Daí um dia ele comprou do pai dele numa história muito louca que até poderia comentar, porque honestamente a história do Vince na luta livre é muito interessante, e o fato de que ele está sendo cancelado é bem assim, é muito estranho a WB contar a própria história sem falar o nome desse cara daí, porque tipo assim, como eu falei, é uma verdade pragmática, sabe? Não tem como falar da WWE sem o Vince até agora, digamos assim, sabe? Porque basicamente ele está sendo investigado em crimes que envolvem coisas muito horríveis mesmo, como, assim, como posso dizer assim, espécie de chantagem sexual, sabe? Falar para as pessoas terem que fazer certas coisas para conseguir certos cargos, certos benefícios, oferecer serviços sexuais para outras pessoas, sabe? Outros homens com grandes cargos e até mesmo alguns lutadores. É um monte de escândalo que ainda não foi esclarecido, mas só para estar a investigação no meio já é muito grande, entendeu? Só para alguém estar sendo acusado disso. E são casos que envolvem, sei lá, 20, 30, 40 anos, eu não sei até quando que vai, sabe? Porque eu não tô por dentro 100% dos casos, mas eu sei que é essas razões, entendeu? Nesse momento, o Vince McMahon, né, não tem mais nenhuma ação da WWE. Ele não tem nenhum cargo dentro da WWE, entendeu? Ele tá realmente afastado legalmente da empresa. E isso envolve já outros produtores. E respingou um pouco no Brock Lesnar que eu falei, sabe? O Brock Lesnar não tá sendo acusado de ter comandado isso, mas ser um dos caras que ao longo dos anos recebeu, assim, além do dinheiro que ele recebia, tipo, mulheres estavam sendo aliciadas, sabe? Basicamente, assim, tu não pode dizer pra pessoa que ele vai ganhar, vai ter favores sexuais de alguém como parte de um acordo. Isso não é legal, sabe? Mesmo que as pessoas possam ter vários pensamentos sobre essa questão, eu não vou entrar muito aqui nisso, né? Então, tá sendo envolvido nesse tipo de escândalo, sabe? Então, o Vince McMahon tá sendo cancelado também, ele tá sendo tratado da mesma maneira que o Benoit é. Nesse momento, se tu pesquisar o nome dele na WB, ele não aparece. O Lesnar, ele tá na mesma situação, mas lembrando que esses casos ainda estão em investigação, né? E pode aparecer coisa de muitas outras pessoas. Eu tenho muito medo que isso respingue vários outros lutadores, tá ligado? E assim, eu entendo que essas pessoas sejam assim punidas legalmente, mas eu também acho que não tem como, tipo assim, cara, tirar o Vince McMahon da história da WWE, a gente pode falar o caso dele, depois sair um desfecho e dizer, olha, esse sujeito foi acusado de tais coisas, mas ele fez a história da WWF barra WWE, tá ligado? São coisas assim que pra mim se sobrepõem, vão além de erros ou acertos, tá ligado? É simplesmente pra contar a história de certas coisas, tu não pode excluir as pessoas porque tu não gosta do que elas fizeram, mesmo que quando eu digo que elas fizeram, seja condenável. É tipo assim, alguém, sei lá, eu vou querer contar a Segunda Guerra Mundial sem falar sobre Hitler, tá ligado? Tipo, ah não, esse cara que fez umas coisas escrotas, então não posso falar dele, sabe? Não faz o menor sentido, né? Do ponto de vista assim, eu entendo as empresas quererem se proteger, mas as comunidades têm que aceitar que assim, tipo, falar sobre os artistas eu acho que não é exaltar eles, sabe? Inclusive tu pode até falar, mas sabe que esse cara é um cuzão? Sim, eu sei, mas foda-se, não tô exaltando a figura, né? Ou como eu disse aqui no caso do Benoit, nem acho que não é sobre ser um cuzão, sabe? Eu acho que sim, ele fez uma coisa horrível, mas eu não fico julgando ele porque, né? Ele literalmente tá morto, daí tem forças superiores a mim que já se encarregaram de fazer o que deve ser feito, não sou eu que tenho que ficar rogando esse tipo de praga, né? Ou ficar maldizendo alguém que nem tá mais aqui entre nós. Né? Eu só lamento o que aconteceu, mas né, eu ainda assisto as lutas desse cara, porque honestamente não é um lutador qualquer. Mas era isso aí que eu queria falar nesse programa, que me veio até o final, espero que tenha curtido, e logo mais, né, ou daqui a muito tempo, eu trago outro programa sem contexto.